Bom, esse personagem dispensa apresentações. Eu tenho certeza que em algum momento já te apareceu algum edit ou imagem do Toji, seja por causa de pessoas que querem ser como ele, ou por pessoas que querem outra coisa vinda do Toji. E é justamente esse último grupo de pessoas que vamos ajudar. Finalmente respondendo às questões: o Toji te esbagaçaria? E daria pra ter um relacionamento com ele? Fique tranquilo, pois hoje você terá as respostas que tanto anseia. Como sempre, irei me basear na ciência e fatos, para que não reste dúvida alguma ao final desta aula. Bom, a fim de maximizar nossas chances de fazermos o esbagaçamento com ele, nós teríamos que analisar como exatamente a primeira esposa dele conseguiu se aproximar do Toji. Afinal, bastaria a gente chegar antes dela e agir de uma forma parecida que, pronto, o Toji iria dar-lhe em você. Mas, infelizmente, não foi muito elaborado no mangá ou no anime essa relação entre eles. Como ela começou, quando exatamente aconteceu e etc, fica tudo meio que em aberto. Por causa disso, ao invés de me basear em como a ex-esposa dele agia, irei me basear na personalidade e traumas do Toji para saber como iremos ter que agir a fim de seduzi-lo. E para isso, vamos ter que começar lá atrás, durante a infância conturbada do Toji. Tudo começa durante seu nascimento, já que, ao nascer, o Toji recebeu uma restrição celestial, um fenômeno raro que acontece naturalmente com aqueles que nascem com o potencial de se tornarem feiticeiros, com a restrição sendo normalmente uma via de mão dupla. Em troca de reduzir um aspecto daquela pessoa, ela aumenta outro. No caso do Toji, ele recebeu uma restrição que nunca havia acontecido antes. Ele não tinha nenhum pingo de energia amaldiçoada em seu corpo. Só que, em compensação, suas características físicas foram elevadas ao máximo. Eu acho importante ressaltar que até seres humanos comuns possuem energia amaldiçoada. Então o Toji é realmente uma exceção à ordem natural das coisas. Enfim, se o lar que ele nasceu fosse normal, estaria tudo bem. Mas, infelizmente, o Toji nasceu dentro do clã Zenin, uma das 3 grandes famílias de feiticeiros no mundo de Jujutsu Kaisen. E pior ainda, dentre as 3 famílias, essa é justamente a mais problemática em questão de valores. Eles apenas se importam com poder e talento. E como Toji nasceu sem nenhum pingo de energia, desde pequeno, muitos de seus familiares o tratavam como alguém inferior e desprezível. O Toji sofria abusos constantes, sendo inclusive jogado dentro de um poço cheio de maldições quando era criança, sendo essa a origem da cicatriz em seu lábio. Durante esse período, o Toji ainda era criança, então você não vai se aproximar dele. Mas já dá pra ver que uma das coisas que ele anseia é a aprovação e aceitação. Isso foi negado a ele por sua família, então caso a gente ofereça isso a ele futuramente, trate ele como um igual e com cuidado, com certeza o Toji vai amolecer esse coração frio pra gente. Mas enfim, com o tempo, o Toji foi crescendo e consequentemente sua força também. Graças a isso, alguns parentes passaram a temer a força física dele, enquanto outros passaram a respeitá-lo. Mas mesmo assim, o Toji era excluído dentro do clã. A maioria dos membros simplesmente ignorava a presença dele, o que culminou nele finalmente se desvinculando do clã. Ele até queria, se vingar de todos, mas primeiro ele precisaria das ferramentas certas para o trabalho. Então depois de sair, ele passou a aceitar diversos trabalhos sujos para ganhar dinheiro, usando os ganhos para comprar diversas armas amaldiçoadas para o seu arsenal. Só que, durante esse período, ele acaba conhecendo a primeira esposa dele, com ele assumindo o nome Toji Fushiguro. Foi realmente só por causa da esposa dele que o Toji conseguiu se acalmar e desistir da vingança dele por um tempo. Ele até tinha parado de fazer os trabalhos sujos. Mas, infelizmente, pouco tempo depois deles terem um filho, ela veio a falecer por motivos desconhecidos, o que reverteu toda a melhora que o Toji teve. Ele voltou a ser aquele cara frio que não se importava com quase ninguém. Tanto que ele até se casou novamente, mas não era mais a mesma coisa, com ele depois de um tempo abandonando o relacionamento e seus filhos. Bom, como deu pra perceber, o melhor momento pra gente se aproximar dele, então, é pouco tempo depois dele ter saído do clã Zenin. A gente não sabe exatamente como esse relacionamento entre ele e a primeira esposa dele começou, mas com base na personalidade do Toji, podemos assumir que foi algo demorado que exigiu bastante paciência, já que o Toji tinha diversas barreiras em volta dele mesmo. Ele era uma pessoa fria e fechada, o que é totalmente compreensível, levando em conta que ele sempre lidou e sobreviveu às coisas sozinho.
A família dele sempre o desprezou e o ignorou, o que quase sempre vai fazer uma pessoa se fechar completamente aos outros como mecanismo de defesa. Afinal, se você não esperar nada de ninguém, não se importar com ninguém, ninguém pode te machucar. E, meu amigo, mudar essa mentalidade sozinho é quase impossível. Então, principalmente no caso do Toji, que cresceu não tendo ninguém pra apoiar ele emocionalmente, nem mesmo amigos, né? Eu aposto que a primeira esposa dele teve que ter muita paciência e muita dedicação até ele finalmente se abrir. E é justamente isso que vamos ter que fazer para se aproximar do Toji. Oferecer apoio, paciência, compreensão, coisas que ele realmente e infelizmente nunca teve antes. Alguém que dividisse essa carga emocional com ele. Alguém que aceita ele mesmo quando ele não é forte. Seria um processo lento, mas tenho certeza que funcionaria, já que, foi demonstrado que funcionou. O único problema em fazer isso é que não temos a mínima ideia de como ou por que a primeira esposa dele faleceu. Então talvez você corra risco de vida caso se envolva com Toji. Afinal, não sabemos se ela se foi por causas naturais, como uma doença, ou se ela foi eliminada por alguém. Então tome bastante cuidado. Fora isso, pode ir fundo, meu amigo. Inclusive, caso você fique vivo, é muito provável que o Toji não volte a fazer os trabalhos sujos que ele fazia. Logo, ele não iria de F, garantindo que você teria um relacionamento longo e duradouro com ele. Mas bom, sabemos então que dá pra ter um relacionamento com o Toji e que, consequentemente, ele te esbagaçaria, né? Mas e as habilidades dele? Afetariam o Tango? E bom, creio eu que sim. Devido à sua restrição celestial, seu corpo chegou em um nível sobre-humano de força, agilidade, estamina e sentidos. Todos esses aspectos no Toji são absurdos, tanto por isso que ele consegue lutar com os feiticeiros mais fortes do universo de Jujutsu. Só que, no caso do Tango, isso acaba sendo uma faca de dois gumes. O Toji seria estupidamente bom no esbagaçamento, a ponto que a maior parte das pessoas não ia conseguir acompanhar ele, já que você não teria estamina para isso. Mas, talvez o próprio fato dele ser sobre-humano acabe equilibrando as coisas. Deixe-me explicar. Como os sentidos do Toji também ficaram extremamente aguçados devido à sua restrição, talvez isso resolva a questão da estamina dele, já que durante o Tango, ele tecnicamente também iria sentir um prazer sobre-humano, já que todos os sentidos dele foram aprimorados. Logo, ao mesmo tempo que ele aguenta mais, ele também ia ser mais sensível. Então, caso seja proporcional isso, ambos se anulariam, fazendo o Toji terminar em um ritmo considerado, entre aspas, normal para um ser humano. Obviamente, isso é uma teoria, eu não sei se a melhoria de estamina e sentidos foi proporcional, mas mesmo que não seja, isso já aproxima muito mais o Toji de um ser humano comum, pelo menos no quesito esbagaçamento, né? Mas, de qualquer forma, caso você queira esbagaçar o Toji ao invés de ser esbagaçado, acredito que você teria que estar com o cardio em dia. Tomar uma posição mais ativa é mais difícil no quesito esforço físico, então recomendo que você treine cardio de média a alta intensidade por longos períodos de tempo. Um exemplo seria praticar corridas de longa distância. Isso te daria mais chances de aguentar e esbagaçar o Toji. Agora, caso você queira ser esbagaçado, os requisitos seriam bem menos exigentes em questão de esforço físico, a menos que você queira zerar todas as posições. Basta apenas você deixar ele fazer o trabalho, mas ainda assim, eu recomendo algumas práticas para aumentar suas possibilidades durante o Tango, sendo a principal delas alongamentos. Afinal, flexibilidade abre um leque muito maior de posições durante o esbagaçamento. Junto a isso, também recomendo exercício físico. Nesse caso, não precisa ser na mesma intensidade que aqueles que querem esbagaçar. Mas como eu já falei sobre no meu vídeo sobre o Leon, exercício físico também aumenta a lubrificação natural. Então é recomendável para tornar a experiência de vocês ainda melhor. Enfim, recapitulando tudo aqui, seria sim possível ter um relacionamento com o Toji, com o melhor momento sendo logo após ele ter saído do clã Zenin. É só oferecer apoio e ser paciente, ser aquele local seguro para ele, que vai dar certo. Agora, no quesito esbagaçamento, vai depender do que você quer. Caso você queira esbagaçar, recomendo um treinamento mais intenso antes, já que mesmo no caso da minha teoria estar correta, e o Toji, estar em um nível de um ser humano normal no Tango, ele ainda estaria no ápice dos seres humanos. Então você vai ter que treinar sim para aguentar ele.
Já no caso de querer ser esbagaçado, eu recomendo um treino de flexibilidade e exercício leve. Isso já vai melhorar muito a experiência do esbagaçamento, mas não é um requisito necessário. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, deixem suas sugestões nos comentários, e muito obrigado aos membros Zeu, Pepo The Johnson, Big Bilbo, Mr. Rafa07, One Eye Owl, Matheus Galdino, Jinja Mioga, Cru77 e Rened Extreme. Vocês ajudam demais o canal. Mas enfim, é isso. Até a próxima aula.